Você toma ou conhece alguém que toma a losartana potássica? Neste vídeo eu vou te falar tudo sobre a losartana. Eu vou te falar o que é esse medicamento e como ela age no corpo, quais os nomes comerciais deste remédio, quais são as apresentações dos comprimidos e quais as doses habituais e máximas que nós utilizamos, para que ela serve e quem deve tomar, quem não pode tomar a losartana potássica. Eu vou te falar detalhadamente quais os efeitos colaterais desta medicação. Eu vou te falar uma polêmica se ela causa câncer e muito mais. Um grande lembrete. Não deixe de assistir o vídeo completo que eu ainda vou falar mais uma coisa que é muito importante. A minha opinião, será que é melhor tomar a losartana genérica do que a losartana de marca? Isso é muito importante. Então, vem pro vídeo. Hoje eu vou te falar muita coisa sobre a losartana potássica. A primeira coisa que eu vou te falar então é o que é este medicamento. A losartana potássica é uma medicação que faz um relaxamento dos vasos sanguíneos, ou seja, ela é uma medicação vasodilatadora. Isso porque ela age como um bloqueador do receptor da angiotensina 2. A angiotensina 2 é um vasoconstritor natural que nós temos. Quando a losartana é tomada e age no seu corpo, ela vai inibi-la, causando então a função de relaxamento, inibindo a função de vasoconstrição, ou seja, relaxando o vaso. Uma coisa muito importante. Pessoal, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho com as notificações. 90% das pessoas que me assistem aqui não são inscritos. Então, imagina se todo mundo tivesse inscrito. Mais informação de qualidade seria passado para mais pessoas. Agora vamos para a segunda parte. Quais os nomes comerciais da losartana potássica? Existem vários nomes comerciais para a losartana. O nome comercial é aquela marca, é o que é, às vezes, o padrão de referência da losartana. Neste caso, nós temos o Ara2, Torlos, o Losartec, o Cosar e o Coros. Essas são as apresentações mais fáceis de você encontrar e são as marcas que temos mais disponíveis em nosso mercado. São excelentes marcas, por sinal. Falando nisso, vamos para a terceira parte. Quais são as apresentações da losartana potássica? As apresentações referem-se ao que a losartana potássica é encontrada, por exemplo, nas farmácias. Os comprimidos de losartana existem em 3 formulações. A dose de 25 mg por comprimido, a dose de 50 mg por comprimido e a dose de 100 mg por comprimido. A dose máxima da medicação da losartana, você deve tomar somente 100 mg por dia, não mais do que isso. Você pode dividi-la em 2 tomadas, ou seja, tomar a medicação de 12 em 12 horas. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você toma a losartana 50 mg de 12 em 12 horas. Isso pode ser tomado tranquilamente. Ou então você pode tomar a losartana potássica 100 mg uma vez ao dia, que isso está correto. Você está respeitando a dose de 100 mg por dia. Entenderam direitinho? Você sabia que você pode consultar comigo por telemedicina de qualquer lugar do Brasil ou do mundo? Eu estou deixando o link aqui na descrição. Para você que quer consultar, saber mais sobre a sua condição, é a pressão alta, é o diabetes, é as arritmias cardíacas, não deixe de ver o link aí na descrição. A quarta parte do vídeo é fantástica. Para que a losartana serve e quem deve tomar? A primeira indicação é o tratamento da hipertensão arterial. A losartana é um excelente antihipertensivo. Ela reduz a pressão arterial e tem várias vantagens. Nas pessoas que são hipertensas e têm hipertrofia ventricular, ou seja, o músculo cardíaco é aumentado, ele é espessado, talvez por muito tempo de pressão arterial que não foi tratada. Estou deixando um link aqui no card para você saber mais sobre isso. A losartana, ela pode reduzir essa hipertrofia. Então, nos pacientes que são hipertensos, a losartana tem essa facilitação de reduzir a hipertrofia miocárdica. E, além disso, diminuir a pressão arterial. Mas a losartana não é indicada somente para hipertensão arterial. Você já ouviu falar daquelas pessoas que falam assim, eu tomo a losartana para o coração? É isso mesmo. A losartana, ela faz bem para o coração, principalmente pessoas que estão tratando a insuficiência cardíaca. Por ele ser um vasodilatador,
ele melhora a função e a dinâmica do coração que está em insuficiência cardíaca, melhorando assim a funcionalidade, os sintomas e a classe funcional dessa pessoa. Ou seja, a pessoa começa a melhorar o tanto que caminha, o tanto que faz suas atividades diárias. Então, você vai ver pessoas que têm a pressão normal tomando a losartana. Não é para a pressão que ela está tomando nesse caso. Ela está tomando a losartana para melhorar o coração. Então, é muito bem indicado. Outra função muito importante que a losartana desempenha no nosso organismo é a redução da proteinúria. O que é a proteinúria? A proteinúria é a perda de proteína na urina. Isso acontece muito em pacientes que são diabéticos e já estão progredindo com a lesão renal do diabetes. Então, a losartana, ela permite e tem uma indicação muito boa em pacientes que são diabéticos, possuem proteinúria e vão utilizar a losartana potássica para reduzir a perda de proteína nos rins e até mesmo melhorar a função dos rins nesta fase do tratamento. Então, olha que fantástico. Resumindo, então, por que a losartana é bom e bem indicada. Pacientes que são hipertensos, pacientes que possuem hipertrofia ventricular esquerda, pacientes diabéticos que possuem a proteinúria, isso tudo a losartana faz benefícios. E agora, quem não pode tomar a losartana? Será que existe pessoas que não podem tomar essa medicação? Vamos falar direitinho sobre isso. Existe sim pessoas que não podem tomar a medicação. Pessoas que já tiveram alergia à losartana não podem tomar a medicação. Quem não pode utilizá-la? Gestantes e quem está amamentando. Se você está gestante ou está em processo de amamentação, você não deve utilizar essa medicação. Já é conhecido dos efeitos teratogênicos, dos efeitos que fazem má formação no feto, principalmente na gestação. A losartana é contraindicada para pacientes com história de reação alérgica a qualquer medicamento da classe dos ARA2. Então, se o paciente já tem alergias a qualquer outro medicamento da classe dos ARA2, ele não pode utilizar. E quais são esses medicamentos outros da classe do ARA2? Eu vou falar para vocês alguns nomes. Candesartana, irbesartana, ou mesartana, telmisartana ou a valsartana. Então, se você tem alguma alergia a esses medicamentos prévios, você não pode tomar a losartana porque pode causar os mesmos efeitos colaterais. Outra contraindicação muito importante, raríssima, mas não pode ser utilizada no paciente que tem estenose da artéria renal bilateral. O que é isso, Dr. Felipe? A estenose da artéria renal são constricções na artéria dos rins que a pessoa tem e às vezes não sabe. Então, pacientes podem fazer piora repentina, aguda da função renal quando iniciam a losartana. Graças a Deus, isso é uma condição muito, mas muito rara. Mas mesmo assim, eu vou passar a bula explicada direitinho aqui para vocês. Vamos falar das interações medicamentosas da losartana? Isso é muito importante. Talvez a pessoa está tomando outros medicamentos e ela tem que saber ter cuidados como vai utilizar a medicação, a losartana daqui para frente. As principais interações medicamentosas da losartana são: existe um remédio chamado alisquireno, é o Hasilex. A gente não utiliza mais essa medicação e praticamente eu não vejo mais esse medicamento no mercado. Mas eu tenho que falar para vocês, se você ainda está usando o Hasilex, o alisquireno, e usa losartana, isso não pode. Tem um risco muito grande de evoluir com os níveis elevados de potássio, além disso, diminuir a sua pressão arterial. Outro medicamento que você não deve misturar com a losartana são anti-inflamatórios. A gente deve evitar essa mistura. O uso de anti-inflamatórios do tipo nimesulida, diclofenaco, cetoprofeno e os outros anti-inflamatórios muito utilizados para dor, ele pode aumentar também os níveis de potássio e piorar a função dos rins concomitante com esses medicamentos. Outra precaução que você não deve fazer junto com a losartana, tomando o medicamento losartana, é utilizar os prios. Por exemplo, tomar um captopril junto com a losartana, tomar um enalapril junto com a losartana. Provavelmente não foi seu médico que prescreveu,
Mas, por exemplo, se você está tomando a losartana e tem o captopril do seu marido, o enalapril do seu marido, da sua esposa, do seu familiar, de algum amigo, e você quer diminuir a pressão que ainda está alta, não faça isso. É um risco muito grande de piorar os rins e piorar os níveis de potássio quando você mistura os prios junto com a losartana. Estão gostando do vídeo? Vai dando um like aí na tela, porque eu vou te falar muito mais coisa. E agora, a última interação medicamentosa que eu quero falar para vocês é quem usa lítio. Sabe quem usa lítio? Pessoas que têm transtornos bipolares, doenças psiquiátricas. Se você utilizar o lítio junto com a losartana, você deve tomar uma precaução muito grande. O lítio, ele aumenta no sangue quando você utiliza a losartana. A losartana, ela vai elevar os níveis de lítio quando você toma a losartana. Então, precaução. Tome cuidado com essa interação medicamentosa. Agora, tem umas interações medicamentosas que reduzem a efetividade da losartana. E às vezes acontece o seguinte, você começa a tomar esse medicamento e você vê que sua pressão está elevando, ou seja, a losartana está ficando menos efetiva, está funcionando menos no seu organismo. Quais são esses medicamentos que causam isso? O primeiro é o fluconazol. O fluconazol é um medicamento utilizado para micose, é um antifúngico. Às vezes você pode estar usando para tratar aquela micose no pé. Pessoas tomam medicamentos para micose por via oral, o fluconazol por via oral, por várias semanas, e isso pode reduzir a eficácia da sua losartana. Outra medicação pode fazer interação e reduzir a eficácia da losartana é o Bactrim, que é o sulfametoxazol trimetoprim. É um antibiótico muito comum. Talvez você pode estar usando ele para prevenir infecções urinárias, você que tem infecção de repetição. Então, veja com seu médico se está fazendo uso dessa medicação. Ela pode reduzir e principalmente fazer um risco de aumentar os níveis de potássio. Então, Bactrim com losartana, cuidado. Às vezes você está tomando a losartana para o uso da insuficiência cardíaca. Então a losartana, junto com uma medicação chamada espironolactona, pode aumentar os níveis de potássio. Então tome cuidado. É uma medicação que é utilizada em conjunto com a losartana, muitas vezes, mas o potássio ele pode elevar em alguns pacientes. Gostaram dessas interações medicamentosas? Comenta aqui para mim. Você sabia disso? Você faz uso de alguma medicação dessa? Eu quero saber. Uma informação muito importante. Será que você, tomando anticoncepcional, a losartana reduz a eficácia? A resposta é não. A losartana não interfere nos anticontraceptivos orais. Isso é bom, tá certo? Então, lembre-se disso. Você pode tomar o seu anticoncepcional por via oral e ele não terá interação com a losartana. Doutor Felipe, e agora? E os efeitos colaterais dessa medicação? Esse é um ponto muito importante. Os efeitos colaterais da losartana são raros e são bem tolerados. Na verdade, são muito poucos efeitos colaterais para a gama de pacientes que nós temos. São milhões de pessoas no nosso país que usam a losartana. Alguns exibem os efeitos colaterais que eu vou descrever aqui. Mas já falo de antemão. Esses efeitos podem ser transitórios, ou seja, até você acostumar com a medicação, isso pode acontecer. Então, tem alguns cuidados que eu tenho que falar para vocês. Presta atenção. Em cerca de 5% dos pacientes pode acontecer a hipotensão. O que é isso? A hipotensão é a queda da pressão causando sintomas no paciente. O paciente que é hipertenso, está com pressão de 15, por exemplo, vai tomar a losartana, ele pode chegar a uma pressão, por exemplo, de 9, de 10, isso causar sintomas para ele. Existem alguns pacientes que são mais propensos a esse efeito colateral. São idosos acima de 60 anos de idade, pacientes que estão desidratados, pacientes que usam diuréticos, por exemplo, furosemida, hidroclorotiazida, indapamida, eles têm mais efeitos hipotensores, ou seja, de causar queda de pressão nesses casos. E o último paciente que tem essa propensão são os pacientes com insuficiência cardíaca, porque eles já têm uma pressão normal ou mais baixa. O uso da losartana, como eu falei anteriormente, vai ser para melhorar esse coração. O segundo efeito colateral, que acontece em 4% dos pacientes, é a hipercalemia. O que é isso? Hipercalemia é o termo médico utilizado para o aumento dos níveis de potássio. Vocês já ouviram falar de pessoas que se suicidam com injeção de potássio na veia? Por isso, esse é um parênteses que eu faço, porque potássio elevado é fatal. Ele pode causar arritmias cardíacas graves. Então, tome cuidado. Algumas condições podem aumentar os níveis de potássio nos pacientes que têm uso crônico da losartana ou que vão iniciar. Por exemplo, se você está tomando anti-inflamatórios, tome cuidado, não deve misturar anti-inflamatórios com a losartana por esse risco aumentado de potássio. Se você já tem um problema nos rins, principalmente problemas crônicos que estão em tratamento, pacientes que fazem terapia
crônica com o nefrologista e tomam a losartana, podem exibir o aumento dos níveis de potássio e isso pode ser grave. Outros pacientes que podem acontecer de aumentar os níveis de potássio é aqueles que estão usando a espironolactona, como eu falei anteriormente, ou nos pacientes diabéticos. Esses têm mais risco de aumentar os níveis de potássio. Entenderam direitinho? Hipercalemia, um efeito que pode acontecer em 4% dos pacientes. Outro efeito que pode acontecer e é transitório, a depender do paciente, é o agravamento da função renal. Esse vem em conjunto, muitas das vezes, com o aumento dos níveis de potássio. Eles estão ligados. Então, se você está usando a losartana, você pode ter o agravamento da função renal, ou seja, a perda da função renal, dependendo dos seus casos. Lembra que eu falei estenose da artéria renal bilateral? Se você já tem problemas nos rins, tudo isso pode acontecer piorando seus níveis de potássio. Um efeito colateral também que é muito comum é a diarreia. A diarreia pode estar presente em 4 a 5% dos pacientes que iniciam a losartana. É mais comum com a olmesartana, mas pode acontecer e está descrito na losartana sim. Agora eu vou te falar uma polêmica. Será que a losartana causa câncer? E nesse ponto eu vou ser bem direto. Não causa câncer. A losartana não tem nenhuma evidência de causar nenhum tipo de câncer atualmente em 2023. É uma medicação muito segura. Estamos há mais de 30 anos com ela no mercado. Isso é muito importante. Uma medicação que tem uma segurança clínica e temos vários estudos sobre ela. Então a losartana não tem evidência de causar câncer. Agora, o que eu vou te falar é uma opinião sincera. Opinião de quem está tratando pacientes há mais de 10 anos. Será que a losartana genérica é melhor do que a losartana de marca? Ou compensa a gente comprar a losartana? Pessoal, lembra dos nomes comerciais que eu falei para vocês? Que é aquilo? Pessoal, isso é muito importante. Hoje, na farmácia popular, nós temos a losartana não só genérica, nós temos também a losartana que é de marca. Por exemplo, o ARA2 encontrado nas farmácias populares, está no programa da farmácia popular e você pode utilizá-lo. A minha experiência do paciente que toma losartana genérica com o paciente que toma losartana de marca é que os pacientes que usam a losartana de marca, eles têm um maior controle efetivo da pressão arterial. Isso é uma experiência própria minha. E, geralmente, eu solicito para o paciente para que dê preferência ao medicamento de marca, porque é muito fácil de encontrar. Existem algumas propriedades, principalmente fiscalizatórias e regulatórias sobre o medicamento de marca, que faz ele ter menos variações da dose do que o medicamento genérico. Infelizmente, isso é lei. Então, o medicamento de marca, que eu falei anteriormente, ARA2, COSAR, Losartec, eles passam por uma regulação muito maior e variam muito pouco a dosagem da losartana. Por quê? Você, quando vai tomar uma losartana de 50 miligramas, ela não tem 50 miligramas ali. Ela pode ter variações. A lei permite que os genéricos tenham maiores variações. Por exemplo, podem chegar a 38, 42 miligramas numa losartana de 50 miligramas. E no medicamento de marca, essa variação é mínima. Então, isso acontece muito da variação do comprimido ser menor. A losartana é uma medicação muito boa. É utilizada há vários anos, como eu falei anteriormente. Mas precisa de alguns cuidados que eu explicitei neste vídeo para você. Você gostou desse vídeo? Fala para mim, há quanto tempo você utiliza a losartana? Você está começando agora? Você está sentindo algum efeito colateral? Fala aqui para mim nos comentários, compartilhe a sua experiência, me fale se você melhorou a hipertrofia do seu coração, você melhorou a proteinúria. Isso é muito importante para que várias pessoas mostrem a sua experiência e vejam tanto que é importante tomar essa medicação. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.